Fala, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alírio. A gente vai ter a nossa aula agora de geografia. Hoje a gente vai começar a falar de geologia, né? A formação do planeta Terra, como que é a estrutura do planeta Terra, tá? Belezinha. Já tem a aula já de história, de Mesopotâmia. Agora a gente vai falar sobre geografia, tá certinho? Primeiro a gente vai começar a falar das camadas internas do planeta, tá? O planeta Terra ele é dividido em 3 camadas, que é a crosta, o manto e o núcleo, tá? Só que o núcleo a gente também vai separar em 2. Núcleo externo e núcleo interno, tá bom? Vamos primeiro começar a falar da crosta terrestre. É crosta, viu, gente? Não é crosta. A crosta terrestre, se a gente fosse falar que o planeta Terra era um ovo, a crosta terrestre seria a casca do ovo. Sim, é muito fino comparado ao resto. A crosta terrestre é tudo que a gente vê. Todo o chão que a gente vê. Até é legal a gente memorizar C de chão, é C de crosta. Tá? Até aquilo que está embaixo do mar. Sim, o mar está em cima da crosta terrestre. Só que a parte que está embaixo do mar ela tende a ser mais fina. E a parte que está mais para fora do mar, ou seja, as regiões mais montanhosas e onde a gente está, são camadas mais grossas da crosta terrestre. Apesar de ser a parte mais fina do planeta, o ser humano não conseguiu passar da crosta. Mais fundo que o ser humano foi a 12 quilômetros cavando. Foi o máximo que o ser humano conseguiu aí. Porque a pressão atmosférica, a pressão da Terra, perdão, é muito grande e o calor vai aumentando também. Vai chegando a um ponto que a gente vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai ficando insuportável, não vai conseguindo, não vai ter como mais cavar, tá? Então o máximo que a gente foi cavando foi a 12 quilômetros, 12. Lembrando que a crosta tem em média de 15 a 70 quilômetros. Sim, o máximo que a gente foi a 12, o mínimo da crosta é 15 quilômetros, ou seja, a gente não conseguiu passar da crosta terrestre, tá? Então, essa é a primeira camada, a camada mais fina da Terra, a crosta terrestre. Depois vem o manto. Sim, eu coloquei aqui uma imagem de um vulcão, porque o manto ele é composto, assim como a crosta, ela é sólida, ela é feita de material sólido. O manto, que já está na parte abaixo da crosta, o manto ele é feito de um material mais pastoso, vamos dizer. Esse material pastoso a gente chama de magma. Sim, o manto é composto de magma. Vou até voltar aqui uma imagem para você ver como é que o manto é muito maior do que a crosta. É muito mais grossa. O manto ele pode chegar a 2.900 quilômetros. Sim, é muita coisa, tá? Mas por que eu coloquei aqui um vulcão? Porque esse estado pastoso que está no manto, às vezes ele emite uma pressão tão forte. Lembre-se que o calor, coisas quentes sobem, né? Você lembra o balão? O balão ele não sobe quando tem um ar quente. O vapor da água, da panela, não sobe quando está quente. Ou seja, quando essa pressão, esse calor fica muito forte, esse magma do manto ele vai querer sair. Às vezes ele passa pela crosta terrestre e sai. E quando ele sai através de vulcões, e esse magma, quando ele sai, a gente chama de lava, tá bom? Daqui a pouco a gente vai até trabalhar sobre isso. E, por último, lá no centro mesmo do planeta Terra, tem o núcleo. O núcleo ele é dividido em 2, como eu falei, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo ele é líquido, ele é feito em sua boa parte de níquel
e o núcleo interno de ferro sólido. Sim, o núcleo da Terra ele é composto de ferro sólido. Isso vai ser por conta que os materiais mais pesados quando o planeta Terra estava se formando, eles foram se concentrando mais no centro da Terra, tá bom? E isso faz com que tenha essa como é que eu vou dizer? Essa parte de ferro no interior da Terra, ela faz com que nosso planeta Terra gire, entende? É ela que é responsável pela rotação da Terra, tá bom? Agora pulando um pouco para outro assunto, que é a da teoria da deriva continental. Por que é interessante a gente falar sobre isso? Porque depois vocês vão até ver, também tem na apostila de vocês, todo esse material está seguindo a ideia da apostila, tá bom, gente? A teoria da deriva continental, ela fala que há milhões e milhões de anos atrás, toda essa parte terrestre nossa era um único continente. Sim, aqui a gente está vendo aqui, ó, que lá atrás era tudo um único continente, que é conhecido como Pangeia. Sim, Pan significa todos e Geia é terra, entendeu? Ou seja, todas as terras juntas, entende? Com o tempo, aquele magma que está debaixo da crosta, toda aquela parte do manto, como ela é pastosa, ela vai mexendo a terra. Isso através das placas tectônicas. Opa, desculpa aí, gente. Essas placas vão se movimentando e vai separando, vai mexendo com a Terra. Quando esse movimento é muito intenso, é o que a gente vai chamar de terremoto, tá bom? Só que quando esse movimento é mais tranquilo, a gente nem percebe, tá? Só que ela vai mudando a estrutura da Terra. Claro que isso é um processo de milhões de anos, tá bom? Ou seja, aqui ó, o primeiro lá atrás era a Pangeia, aqui ó, 250 milhões de anos atrás. Depois de 50 milhões que a gente vai ver grandes diferenças. Tá vendo aqui? Depois 135 milhões, ou seja, 75 milhões depois. Não, perdão, 65 milhões de anos depois. Depois mais 65 milhões de anos depois. Aqui, ó, você já está vendo que o planeta Terra já está um pouco mais parecido com o nosso atual planeta. Aqui a América do Sul está separada da América do Norte. Tá vendo? Com o tempo, esse movimento que foi separando aqui, depois também vai juntando. Ó, aqui a Índia está separada da Ásia, depois vai vir com o processo de juntar, tá? Isso surgiu por quê? Porque foi analisado que, se você prestar bem atenção no mapa do planeta Terra, aqui ó, a América do Sul ela se encaixa perfeitamente nessa parte da América, na África, perdão. Tá? Se você perceber, ó, essa parte aqui, ó, Madagascar, se encaixa perfeitamente aqui na África. Ou seja, você vai juntando esses pedaços, você vai vendo que realmente faz sentido. Realmente faz sentido que todos os continentes eram um único continente. Eram todos juntos, tá? Essa separação ela vai ser conhecida como tectônicas de placas, ou seja, esses movimentos das placas tectônicas, tá bom? Vamos agora falar um pouco das rochas. Lembra que a crosta terrestre é feita de uma camada mais sólida? Sim. Esse magma que foi resfriando, que é composto o manto, um dia a crosta terrestre era muito similar ao manto.
Só que com o tempo foi esfriando, ela foi indo para o estado mais sólido, tá? Então, formou a crosta e na crosta tem vários tipos de rochas, tá? Vamos começar primeiro. Existem 3 tipos de rochas. Vamos começar a falar primeiro das rochas magmáticas. O que é rochas magmáticas? Lembra que o manto é composto de magma? Sim, quando esse magma sai através dos vulcões, quando ele se resfria, ele se torna rochas. Essas rochas que vêm desse processo de erupções, a gente chama elas de rochas magmáticas. Porém, existem 2 tipos de rochas magmáticas. As rochas magmáticas plutônicas, que elas têm um resfriamento mais lento, ou seja, no que elas vão se resfriando de forma mais lenta, elas passam por um processo químico que se forma cristais na composição delas. Ou seja, aqui um exemplo, o granito. Olha só, esses cristais dão essas cores para a pedra, tá bom? Só que tem outros tipos de rochas magmáticas, que são as rochas vulcânicas. O nome já diz, são rochas que vêm dos vulcões e elas esfriam muito rápido. E elas não passam por esse processo de formação de cristais, entende? E um exemplo é aqui, ó, basalto, tá? Elas são mais negras, elas se lembram mais as rochas que formam depois das erupções vulcânicas, tá? A segunda são rochas sedimentares. Por que esse nome? Porque elas são feitas de sedimentos, elas são compactuadas, sabe? São compactas. Ou seja, um exemplo, a argila que vira argilito. Como assim, professor? Se você pressionar muito esses materiais, com tempo, pressão e calor, essas poeiras, essas pedras, elas se transformam em uma única rocha, tá? Então, que nem aqui, a areia vira arenito, ou seja, a areia, sob muita pressão e calor, ela deixa de ser esse estado mais de pó, de poeira, e ela se torna uma rocha. Esse tipo de rocha a gente vai chamar de rochas sedimentares, tá bom? E por último vem as rochas metamórficas. O que são rochas metamórficas? As rochas metamórficas elas podem ser tanto as rochas magmáticas quanto as rochas sedimentares, que passaram por um processo de calor, mas não chegaram a voltar ao seu estado líquido. Se você pegar qualquer rocha e fazer que ela passe por um processo de temperatura muito alta, ela volta ao seu estado líquido, que é o magma. Porém, se você passa ela por um processo de calor muito intenso, ela chega a ficar meio maleável, mas ela não volta ao estado líquido. Quando ela se resfria, ela vira outro tipo de pedra, tá bom? E a isso a gente chama elas de rochas metamórficas. Um exemplo, o argilito, quando ela passa por esse processo, ela vira outro tipo de pedra. Um exemplo aqui embaixo, que ó, o granito, ela vira o gneiss, tá? E o calcário, que é uma pedra que não tem muito, utilidade, vamos dizer, passando por esse processo, ela vira mármore, que é uma pedra muito cara, tá bom? Então, esse processo, ela faz com que uma rocha se transforme em outro tipo de rocha, tá bom? Gente, essa foi a aula falando sobre rochas e sobre a estrutura da Terra, tá? Qualquer dúvida é só me mandar no WhatsApp, no grupo, tá? É só me mandar alguma pergunta, pode, se não entendeu, eu reexplico a matéria, tá? E é isso daí, tá, gente? Um grande abraço, fico com Deus e tchau.